Olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer algo para a gente poder pensar um pouquinho. Eu estava meditando a respeito de Jesus Cristo ter deixado a glória dele e ter vindo na terra. Então ele foi na terra 100% Deus e 100% homem. Ele, como homem na terra, ele passou pelas mesmas fragilidades que nós passamos, passou por problemas que nós passamos. Então, ele vivendo na terra, passando pelas mesmas aflições, né? Porque a gente dia a dia sempre tem uma aflição, sempre tem uma preocupação, sempre tem um problema. Ele demonstrou para a gente que é possível sim a gente vencer cada batalha diária, cada problema que surge. Porque a gente tem mania de dizer que é impossível, que a gente não consegue. Mas Cristo vindo como homem na terra, ele mostrou que é possível sim vencer. É claro que não vencer somente com a nossa força. A gente vence tendo dependência de Deus. Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, como sendo homem na terra, ele a todo instante ele orava, ele a todo instante buscava a Deus Pai. Então ele mostrou para a gente que ele se fortalecia no Pai, que esse é o caminho, que a gente estando aqui na terra, nós vamos sempre ter aflições, sempre vamos ter problemas, mas que a gente tem um Deus Pai Todo-Poderoso, onde a gente pode se refugiar, onde a gente pode buscar consolo. Jesus Cristo diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Todo aquele que quer, que deseja chegar ao Pai é através dele. Que ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. Ele nos mostrou como devemos trilhar o nosso caminho para podermos ser salvos, para podermos viver com ele. E quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, toda vez que a gente acorda, a gente tem que acordar com alegria, porque sabemos que o nosso futuro está com Ele, que a nossa vida está com Ele. Isso traz paz, isso traz alegria, isso traz esperança, isso aumenta a nossa fé, isso nos dá força para seguir adiante, porque Jesus Cristo é a nossa força, o nosso refúgio, o nosso alicerce, é Ele que nos fortalece, que nos guia, que nos dá esperança, que nos ajuda em cada momento. Ele disse que a gente ia passar por aflições na terra, e ele veio na terra e passou por aflições. E ele falou que ele venceu o mundo. Assim nós com ele também podemos vencer o mundo. A gente não pode, como se diz, entregar nossas chuteiras, a gente não pode se sentir derrotados, porque nós temos Jesus Cristo por nós, ele intercede por nós, ele luta por nós. Ele viveu aqui na terra e demonstrou paciência, ele demonstrou amor, ele demonstrou que ele pode sim nos guiar, nos proteger. Ele mostrou que ele é o caminho. Eu fico imaginando como pode ter ocorrido naquela época, né? Gente do céu, já pensou a gente naquela época andando com Deus na terra? E o pior de tudo, né? Não enxergar, não perceber. Jesus Cristo fez tantos milagres, curou tanta gente. O apóstolo João mesmo escreveu que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus Cristo fez, não teria como, não teria papel suficiente para isso. Imagina o quanto que Cristo não fez na terra. E o pior de tudo, que mesmo todos vendo tudo que Jesus Cristo fez, tudo que Jesus Cristo fazia, toda a cura, todo milagre, libertação, eles não perceberam que Jesus Cristo era a promessa que estava em Isaías. Os profetas, eles anunciaram Jesus Cristo e eles não perceberam. Eles conviveram com Jesus Cristo e demoraram para perceber. Igual quando teve lá no mar, né? Jesus Cristo andando, ou Jesus Cristo acalmando a tempestade. Aí não teve uma frase que eles falaram: quem é este que até o tempo obedece? Eles não percebiam, a verdade estava debaixo do nariz deles, eles estavam cegos. Será que se fosse com a gente também estaria cego? A gente não iria perceber.
que Jesus Cristo estava andando conosco? Imagina a emoção, será que eles não sentiram nada? Eu fico inconformada com isso. É claro que a gente não pode julgar, né? Porque não sabemos se iria acontecer a mesma coisa com a gente, porque Jesus Cristo fez muita coisa, muitos milagres, e ele teve a paciência de capacitar cada apóstolo, porque ele trouxe 12 homens com personalidades diferentes, e ele mostrou que não importa a nossa personalidade, não importa os nossos defeitos, os nossos problemas, se a gente se entregar a ele, ele nos capacita, ele nos ensina, ele mostra pra gente como fazer. Ele fez isso com 12 homens e cada um com teu problema. Tínhamos até Mateus. Mateus era um publicano. Imagina um publicano no meio dos outros judeus. A raiva que esses 11 deviam ter dele. Mas mesmo assim, Cristo os uniu. Conseguiu fazer com que eles aprendessem a perdoar, que eles aprendessem a amar, que eles aprendessem a caminhar como se devia caminhar. Então a gente não pode se sentir derrotado. Se 12 homens tão diferentes conseguiram caminhar juntos, conseguiram aprender, por que a gente também não consegue, né? Agora essa história de Cristo, a gente não reconhecer, pelo menos a gente tem a sorte, né? Acredito eu que seja sorte, que sabemos que hoje, né, ele não vai estar andando no meio da terra com a gente assim, né? Então não tem o risco da gente ficar assim, é ou não é, né? Porque na própria Bíblia fala, né? Jesus Cristo nos deixou em Mateus, capítulo 24, do versículo 23 ao 27. Olha a mensagem que ele deixou pra gente. Por isso a gente não tem como ser enganado, dizendo que Cristo está aqui no meio de nós. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então ele está dizendo para a gente que agora, na nossa época, não vai ser assim que ele vai se apresentar para a gente. Então a promessa dele vir na terra já se cumpriu. Na época, os judeus não acreditaram muito porque eles viam através dos profetas que viria o Filho de Deus como um guerreiro para libertar Israel. Mas Cristo veio totalmente o oposto do que eles estavam esperando. Não sei se eles não entenderam a mensagem, ou pior, entenderam, mas não quiseram aceitar. Mas isso não vem mais o caso. O que importa é que Jesus Cristo pode nos capacitar, que Ele pode nos ajudar a vencermos as nossas fragilidades, que se a gente tiver dependência de Deus, a gente consegue as nossas vitórias, não importa se estamos com depressão, se estamos com medo, se estamos angustiados, se estamos doentes. Cristo diz, entrega a vida a Ele, confia nele, que o resto Ele vai fazer. Buscai primeiro o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. Então, a gente pode simplesmente entregar tudo para Ele e esperar a glória dele se manifestar na nossa vida. Ele diz que quando a gente bate na porta, Ele abre. Então, vamos bater na porta de Deus. Vamos seguir os conselhos que Jesus Cristo nos deu. Ele nos amou tanto que Ele veio à terra, entregou sua vida por nós. Hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Ele não nos obriga a aceitá-lo. Ele nos deu o livre-arbítrio. Se você quer seguir, siga. Se não quer, não tem problema. Só não podemos reclamar depois pela justiça. Não é? Então Deus é amor. Sim, Ele é amor. Mas Deus também é justiça. Então vamos caminhar com Cristo.
Vamos entregar nossos problemas para o Senhor Jesus Cristo. Ele intercede por nós. Ele sempre está conosco. Cristo está conosco dia a dia. Ele deixou seu Espírito Santo para quem crê nele, para quem confia nele. Vamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Deus diz na palavra dele que todo aquele que pedir vai receber. Então vamos pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos mostra a verdade, ele nos ensina o que a gente deve fazer. Não vamos ter medo, vamos chegar ao Senhor e falar, vamos chegar ao Senhor e conversar com Ele, abrir nosso coração, que somente Ele pode restaurar a nossa vida, somente Ele pode nos curar. Quantas pessoas que estão com sentimentos feridos, que estão depressivas, estão angustiadas, desesperadas. E é só um passo a ser dado, para que tudo isso seja corrigido. Só que as pessoas não podem querer que tudo seja da noite para o dia, estalar os dedos e tudo ser resolvido. Precisa aprender a caminhar com Jesus Cristo. Quando aprender a caminhar com Ele, Ele vai fazer obras maravilhosas na vida de quem acreditar. Eu creio. E você crê também nisso? Que Deus abençoe o dia de vocês, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.